E aí, Marta, aliás, contando pro pessoal, né? Uma das coisas que eu trouxe quando eu e a Marta, a gente estava alinhando, era uma angústia muito grande que eu tinha de, poxa, é um debate super importante, mas eu, na posição de mulher branca, eu sinto que não é o meu lugar de fala. E aí a Marta me contou uma coisa que eu achei muito bacana, que eu nunca tinha me questionado, que é a diferença entre lugar de fala e protagonismo, né? Marta, conta pra gente o Sim, que é cada uma dessas coisas e a diferença entre elas. sim. Isso me incomoda muito quando as pessoas elas querem conversar sobre o debate racial e elas começam falando comigo, ai, mas esse não é o meu lugar de fala. Eu falo, não, para que tá tudo errado. Todo mundo tem lugar de fala. O lugar de fala, ele na verdade, ele não fala basicamente da fala, né? Ele fala do lugar social. Qual o lugar social que essa pessoa se encontra dentro da sociedade? E a partir daquele lugar, ela tem o seu lugar de fala, né? Você, como uma mulher branca, você tem o seu lugar de fala. É o seu dever falar sobre racismo, mas você não tem o protagonismo. A sua vivência dentro da sociedade, ela é totalmente diferente da minha vivência como mulher negra dentro da sociedade. Então, você tem o seu lugar de fala e as pessoas, elas têm que entender o quão isso é importante. Então, o lugar de fala, ele fala do locus social, qual é o lugar da sociedade que essa pessoa ocupa. Existe um livro, né, da Djamila Ribeiro, que é uma filósofa que eu gosto muito e que eu leio muito, que ela tem um livro que chama O que é lugar de fala. Então, para uma maior compreensão das pessoas, eu indico essa leitura, ela é muito interessante, e ela explica basicamente isso, porque a gente tem uma pirâmide dentro da sociedade. Quem está no topo dessa pirâmide? O homem heterossexual e branco. Ele está no topo dessa pirâmide. Depois vem a mulher branca, o homem negro e a mulher negra. Então, a mulher negra, ela é a base dessa pirâmide. Então, todos têm um lugar de fala. O homem branco, ele tem que entender, na sua posição de privilégio, como ele pode mover a sociedade, o meio que ele vive, para o debate racial. Ele tem um lugar de fala tão importante quanto. Então, ele não tem o protagonismo, mas ele tem um lugar de fala sim. Então, eu sempre falo, eu sempre trago isso para as pessoas. Todo mundo tem lugar de fala, gente. A gente só precisa entender qual é o nosso lugar de fala dentro desse debate. E muito mais que o lugar de fala é o lugar de escuta, né? Você colocou muito bem a questão dos privilégios. Quando a gente entende que a gente tem um lugar de fala e esse lugar de fala muitas vezes ele é permeado de privilégios, a pessoa precisa entender quais são os privilégios que ela tem devido a essa estrutura de sociedade que ela é totalmente racista. Então você só tem esse lugar por conta de uma estrutura. Então quando você entende isso e você usa isso, tipo, o seu alcance ele é bem maior, né? Então, quando o homem branco ele reconhece, ou a pessoa branca, que ela tem um lugar de fala e que ela ocupa um lugar de privilégio dentro da sociedade, aí ela começa a entender o quão importante é o debate racial. Esse papo é super importante, né? E quando a gente olha para desconstrução, uma vez uma pessoa fez uma analogia que eu achei muito bacana, que são as cascas da cebola. Quando a gente olha uma cebola, ela tem várias camadas, né? E eu acho que quando a gente fala do processo de desconstrução, é isso, né? Numa etapa a gente achava que, putz, era o lugar de fala, e agora a Marta vem e conta pra gente, não, o lugar de fala todo mundo tem, e tem uma questão de protagonismo. Eu acho que isso é muito importante pra gente diferenciar, para que a gente entenda que nós, pessoas brancas, a gente também tem de viver essa luta antirracista, mas respeitando o protagonismo das pessoas pretas e pretos, dos pretos e pretas, Sim. né? Você fez essa analogia da cebola, eu gosto muito de fazer com a piscina, porque eu acredito que dentro da questão racial, tem gente que está ali na, na superfície da piscina e tem pessoas que estão lá no fundo, já estão. Então, existem níveis, né? Então, a pessoa, quando ela está aqui, ela busca o conhecimento, ela quer aprender, mas tem gente que está imerso nesse racismo estrutural tão grande que ela não consegue enxergar que a gente fala de estrutura e não de indivíduo, que a gente fala de instituição, né? E que a gente não fala de culpa, que a gente fala de responsabilidade. Eu acho que isso é um ponto muito importante também, porque dentro desses debates, normalmente as pessoas elas sempre vêm com essas questões de que, ah,
é mimimi, que não sei o quê. Porque as pessoas, eu não escravizei ninguém, né? Como a gente já viu nas várias redes sociais, esse tipo de colocação. Mas a gente precisa entender que a gente não tem essa culpa. As pessoas não brancas, elas não têm essa culpa, mas elas têm essa responsabilidade. Como que eu vou fazer com que eu entenda a minha responsabilidade dentro da sociedade e como que eu, entendendo a minha responsabilidade, vou agir a partir do meu lugar de privilégio e do meu local de fala para combater esse tipo de ação. Isso Perfeito, é o mais importante. perfeito.